pode. Deixa eu te dizer O que eu preciso, Pai. Diga assim: eu preciso do Senhor. Deus da minha vida, fica comigo. Sou a tua casa, ora em mim. E deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Oh, Deus da minha vida, fica comigo. Sou a tua casa, ora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Quantos precisam do Senhor? Aplauda Ele bem forte e diga: eu preciso do Senhor. Glória a Deus. Aleluias. Obrigado, Jesus, porque o Senhor ouve a nossa oração. O Senhor ouve, ó Deus, e o Senhor olha para o coração deste homem e dessa mulher aqui nesta manhã que diz: eu preciso de Ti. Por isso, Senhor, a nossa oração nesta manhã é: venha e sonda o nosso coração. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, caminho da Tua palavra, caminho da Tua justiça. Essa é a nossa oração, ó Pai. Feche os teus olhos nessa manhã e diga para Ele: sonda o meu coração, Senhor. Oh Deus, olha para dentro de mim. Olha, Deus, para aquele lugar onde o homem não consegue enxergar. Porque tudo que o homem consegue ver é esta imagem, a mesma imagem que eu vejo no espelho. Mas o Senhor, meu Deus, é aquele que conhece as minhas intenções, os meus pensamentos, os meus sonhos. O Senhor é aquele que está agora olhando para dentro de você. E Ele está vendo aí uma sede, um amor. Por isso você está aqui nesta manhã. Você está aqui porque você ama a Deus. Você está aqui porque você sabe que Deus é a fonte de vida, de alegria, de paz. Então, se há algum caminho mau, ó Deus, diga para Ele: eu me arrependo. E eu quero, Deus, me reconciliar contigo, fazer uma aliança com o Senhor. Usa-nos, ó Deus. Usa-nos, Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Diga: transforma-me. Transforma-me conforme a Tua palavra. Peça a Ele. E enche-me até que em mim se ache só Ti. Então você pode declarar: usa-me, Senhor. Aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Quantos de vocês aqui têm pedido isso ao Senhor? Quantos de vocês aqui falam: Deus, eis-me aqui, usa-me, ó Deus, limpa, purifica a minha vida, porque eu quero ser usado pelo Senhor. Peça isso nessa manhã. Peça isso para Ele. Fala: Deus, eu quero ser usado como um vaso de honra. Eu quero falar do Teu amor. Eu quero usar aquilo que o Senhor me deu, o meu dom, o meu talento, para a glória, para a honra, para o louvor do nome do Senhor Jesus. Então
olha aqui para mim, em nome de Jesus. Nessa manhã você vai fazer esta canção, uma oração ao Senhor. Você vai dizer para Ele de coração, não de boca para fora. Você vai declarar: Deus, eu quero ser usado da maneira que te agrada. Não da minha maneira, Senhor, mas da tua maneira. Diga para Ele nessa manhã. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Diga: quebranta o meu coração. Fala para Ele. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, agora diga para Ele: usa-me, Senhor. Levante a sua voz e declare: usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Diga bem forte: sonda-me. Diga pra Ele: quebranta-me, transforma-me, enche-me. E coloca a mão assim no seu coração e diga: sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me. E a última vez, diga para Ele: sonda-me, Senhor, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me. Diga: como um farol, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Quantos querem nesta manhã serem tocados pelo poder que há no nome de Jesus? Levante assim a sua mão e diga para Ele: Deus, eu estou aqui neste lugar porque eu sei, ó Pai, que eu vou encontrar a tua presença, essa presença que me enche, que me renova, oh, que me renova e me leva num nível mais alto. Oh, adora o Senhor nesta manhã, adora o Senhor nesta manhã. Levante assim a sua voz e se derrame na presença dEle. Oh, igreja do Senhor, a presença do Senhor é real neste lugar, é real neste lugar. Então comece a declarar: Deus, eu vou aproveitar cada minuto na tua presença, eu vou me derramar diante de ti, porque tu és poderoso para fazer infinitamente mais. Oh Deus, agora eu coloco a minha vida, a minha família, a minha casa diante do Senhor. Eu declaro, Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você que não tem a sua esposa, o seu esposo, os seus filhos aí do teu lado, começa a declarar nesta hora: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Oh, o poder de Deus vai agindo agora, vai
agindo agora, Senhor, na vida deste homem, na vida desta mulher, ó Deus. Vem, ó Deus, porque essa é uma reunião onde nós pedimos e clamamos pelo Teu poder. Oh, meu Deus, hoje é o encontro da família de Deus. Hoje, meu Deus, é um encontro onde homens e mulheres desfrutam da Tua presença, desfrutam do Teu poder. Então levante assim a sua mão para o céu e peça o poder de Deus sobre a tua vida agora. Comece a falar em línguas, comece a pedir o Espírito Santo para te encher. Oh, vem Espírito Santo neste lugar, vai tocando o nome de Jesus, vai tocando nesta vida, vai tocando neste homem, vai tocando nesta mulher, vai enchendo com Teu poder. Vem Espírito Santo de Deus. Vem Espírito Santo de Deus, desce como um óleo. Derrama, Senhor, uma unção nova sobre essa vida. Oh, meu Deus, este homem, essa mulher sairá daqui renovado, meu Pai, nesta manhã. Oh, aleluia. Levante a sua mão e diga: sonda-me, Senhor, sonda-me, ó Jesus. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me e enche-me. Mais forte, declare: sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me. Igreja diz: sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me e enche-me e usa. A última vez, diga: sonda-me, sonda-me. O Senhor é fiel, aplauda Ele nessa manhã. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel. Quantos de nós podemos experimentar a fidelidade do Senhor em nossas vidas? Quantos de nós tivemos tantos livramentos? Quantos de nós tivemos tanta provisão dos céus? Você pode levantar a sua mão e dar um glória a Deus bem forte. Diga: glória a Deus. Tu és fiel. Diga assim bem forte: Tu és fiel, Senhor. Eu sei que Tu és fiel. Declara essa canção. Oh, Tu és fiel, Senhor. Eu sei que Tu és fiel. Fecha os teus olhos, prepara o teu coração. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que Tu ainda, e ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Coloca a mão no coração e diga: Tu és fiel, Senhor. Eu sei que Tu és fiel. Obrigado, Deus. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim.
fiel, Senhor. A tua fidelidade dura para sempre. E é pela tua fidelidade, pela tua bondade, pela tua grandeza, pela tua soberania, que nos reunimos aqui, meu Deus, nessa manhã, a te render honra, a te render glória, a te render louvor, a te render exaltação, para nessa manhã, meu Deus, glorificarmos a ti, por tudo que tu és, por tudo que tu fazes, pelos teus grandes feitos, pelas tuas grandes obras, pela tua majestade, pela tua soberania. Oh, Santo Deus, vem nessa manhã, Senhor, receber cada louvor, receber, meu Deus, cada oração. Vem, meu Deus, nessa manhã receber, Senhor Jesus, tudo que é para ti, porque tu és digno, porque tu és maravilhoso, porque tu és tremendo, porque tu és poderoso, porque tu és fiel. Oh, bendito Deus, nessa manhã, sonda os nossos corações e molda-nos de uma forma, Senhor, plena, a ponto de, ao sairmos daqui hoje, estarmos preparados, prontos para mais uma semana que estará diante de nós, e possamos, meu Deus, em tudo lhe dar honra, lhe dar glória, dar, meu Deus, o bom testemunho. Meu Deus, queremos ser a carta viva do Senhor. Por isso, tenha liberdade, meu Deus, de escrever em nossa vida a tua palavra. Tenha liberdade, meu Deus, em poder, meu Pai, redigir aquilo que tu esperas de nós, para que, meu Deus, possamos seguir esse manual que o Senhor traz à nossa vida, para que possamos, meu Deus, avançar segundo essas palavras escritas do Senhor, agir, meu Deus, da mesma forma como o Senhor nos deu o exemplo quando aqui esteve entre nós, fazendo tudo o que estava escrito, para que o Pai fosse glorificado, para que o Pai tivesse prazer em ti. É isso, Deus, que almejamos no nosso coração, sermos prazerosos ao Senhor, sermos agradáveis ao Senhor, a ponto do Senhor poder olhar para nós e dizer, como disse de Jesus: este é o meu filho amado, e quem nele eu tenho prazer. Que tu possas, meu Deus, também ter prazer em cada um de nós. Santo é o Senhor, santo é o teu nome, glorificado é o Senhor, justo, fiel, soberano, poderoso, majestoso, exaltado, grandioso, tremendo é o Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Pai das luzes. Aleluia, aleluia, aleluia. Receba louvor, Deus. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus. Levante as suas mãos. Levante as suas mãos ao Senhor. Declare a fidelidade deste Deus. Declare a fidelidade desse Deus. Vamos a última vez dizer: tu és fiel, Senhor. Declare, igreja amada do Senhor. Senhor, eu sei que tu és fiel. Levante a tua voz, declare: tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, e ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Oh, fiel, Senhor. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Diga: Senhor Jesus, muito obrigado pelo teu amor, pela tua grandeza, pela tua fidelidade. Que nessa manhã o Senhor tenha liberdade de falar comigo, de moldar a minha vida, de me dar direção certa. Tudo que eu quero, Senhor, é ser agradável a ti. Diga graças a Deus. Quem quer ser agradável a esse Deus, aplauda a Ele. Oh, porque Ele é merecedor do nosso louvor. Glória a Deus. Bom dia, povo de Deus. Tudo em paz com todos vocês? Vamos tomar assento em nome de Jesus.
Que maravilha, né? Podemos estar na casa de Deus, que gostoso a gente poder estar reunido e poder levantar nossa voz para louvar, para glorificar, para exaltar o nosso Deus. Que Jesus realmente possa trabalhar no nosso coração de uma forma poderosa e que em nome de Jesus possamos viver, né, a grandeza daquilo que Ele tem preparado para cada um de nós. Amém? Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus nos chamou para que nós possamos frutificar. Deus espera que sejamos pessoas férteis. Deus não nos chamou para sermos estéreis. Deus, Ele nos chamou para sermos férteis. E é isso que em nome do Senhor nós vamos buscar dEle nessa manhã, porque vida cristã não é vida de esterilidade, vida cristã é vida de produção, é vida de geração, e que isso possa ser uma verdade na nossa vida. Gênesis capítulo de número 28, eu já queria desde o princípio dessa reunião, já lhe convidar para abrir a sua Bíblia, para que nós possamos avançar no entendimento da palavra, em nome de Jesus. Glória a Deus por isso. Os amigos que estão em casa nos assistindo, ou que estão nos ouvindo na nossa rádio, que Deus realmente abençoe a vida de todos, e que vocês possam, né, se fortalecerem ainda mais no Senhor, dia após dia. Vamos juntos, porque essa é uma manhã especial. Hoje em dia, quando a gente se reúne para poder buscar a Deus, né, a gente tem um grupo de pessoas que vêm à casa de Deus, mas hoje a gente tem alcançado mais do que nunca, né, um grande grupo de pessoas que muitas vezes não estão de corpo presente aqui, mas estão acompanhando, estão também participando, e glória a Deus por isso, né? Um período de volta gradativa. Eu percebo uma coisa, né, meus irmãos, nesse momento em que a gente tem essas situações onde, né, tem cidade que a gente precisa usar máscara, tem cidade que não precisa, a gente fica numa confusão tremenda, né? A gente não sabe, às vezes você vai numa cidade e você tem aquela placa na porta assim, né? Olha, quem está vacinado pode entrar. Aí nas outras, não, aqui agora é mandatório que todo mundo... Aí você chega num lugar, você não tem mais... É uma confusão tremenda. Eu vejo que isso mexe com muitas pessoas. Eu tenho pessoas que às vezes falam assim, pastor, eu não me adapto com esse negócio. Quando parar com esse negócio de máscara, eu vou, porque aquilo me incomoda, me coça o nariz e não sei o quê. A gente vive tantas dessas situações, né, pessoal? Vamos continuar orando para que a gente avance, a vida normalize de uma forma plena, né, e a gente consiga, assim, avançar, né? Isso, com certeza, vai ser bênção para todo mundo, em nome de Jesus. Vamos aprender de Deus? Gênesis capítulo 1, verso de número 28. Você pode ler comigo esse versículo com toda a fé? Gênesis 1, 28, que diz aí? E Deus... Vocês já abriram a Bíblia aí, meus irmãos? Nós vamos ler como filhos de Deus ou vamos ler que negócio? Hã? Gênesis 1, 28, que diz aí? E Deus lhes frutificai e multiplicai-vos e enchei e sujeitai e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre... agora sim, povo de Deus, hein? Veja o que Deus determina a nós desde o princípio. A ordem do Senhor é, primeiro... Qual que é a primeira coisa? Frutificar. Há versões bíblicas, se nós pegarmos, por exemplo, as versões mais atualizadas, não vai aparecer a palavra frutificar, mas vai aparecer a palavra sejam férteis, né? Fertilizem. Ou seja, são palavras sinônimas. É isso que o Senhor, Ele espera. A primeira coisa na vida, nós precisamos frutificar. Nós precisamos ser férteis. Para que possa haver multiplicação. Esta é a segunda coisa que Deus espera de cada um de nós. E para que possa haver sujeição. Então são três coisas que desde o princípio Deus determinou a nossa vida. Primeiro tem que haver a frutificação. Primeiro nós precisamos ser férteis para que a gente possa multiplicar e para que a gente possa sujeitar todas as coisas. São três coisas que Deus espera de nós e desde o princípio Deus determinou a nós. Nós somente seremos plenos se na nossa vida nós conseguirmos manifestar tudo isso.
Portanto, na nossa vida, se não formos pessoas férteis, jamais conseguiremos, meu irmão, jamais conseguiremos ser a bênção que Deus nos chamou para ser. Diga comigo, eu preciso ser fértil. Diga, eu não aceito ser estéril. Nós não podemos aceitar isso na nossa vida. Quando nós falamos sobre esterilidade, geralmente a gente se volta a uma mulher na qual não pode ter filhos, né? Esse termo estéril a gente usa muito as mulheres na qual não podem engravidar, e sem dúvida alguma, as mulheres aqui que são mães sabem disso. Você, mulher, mudou depois que se tornou mãe? Hã? Quem é mãe aqui? Você, mulher, mudou depois que você se tornou mãe? Mudou ou não mudou? Mudou para pior ou para melhor? Amadureceu? Se sentiu mais plena? Se sentiu mais realizada? Isso é unânime. Porque quando você, meu irmão, passa a ser fértil, você frutifica, tudo passa a ser diferente. Os maridos aqui, as esposas de vocês ficaram melhores depois que se tornaram mães? Hã? Sem dúvida. Amadurecem, né? Pensam diferente. Porque foi assim que Deus determinou desde o princípio. Como é importante. Tem muitas que têm o sonho de serem mães, mas talvez ainda estão estéreis. Mas vai chegar o momento desta vitória. O que você não pode é desanimar, é desistir, é entregar os pontos. Porque Deus é Deus que faz da estéril alegre mãe de filhos. Mas você precisa desejar ser fértil. Você precisa desejar ser frutífero. Você precisa ser uma pessoa que almeja ser a bênção que Deus lhe chamou para ser. Eu e você precisamos ter isso, meus irmãos. Muitas vezes nós ouvimos aquilo que Deus fala e não damos a devida atenção. Nós lemos a Bíblia Sagrada, mas não damos o devido valor na qual ali está escrito. Mas nós precisamos dar. Porque aquilo que Deus determina é aquilo que Ele tem de melhor para nós. Nós só seremos totalmente plenos, realizados e felizes no momento em que vemos se cumprir na nossa vida tudo aquilo na qual Deus, Ele assim determina pela sua palavra. Olha o que diz de novo Gênesis 1, 28, leia comigo. E Deus os abençoou e Deus lhes disse o quê? Frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Aí está a determinação do Senhor. À medida que você começa, meu irmão, a ser fértil, a produzir, você vai ver que as coisas vão aumentar, vão melhorar para você, você vai ver que os benefícios serão maiores, e você terá condições de ter autoridade para poder dominar sobre aquilo, em todos os aspectos. Vamos dizer que é sobre os filhos. Você vai ver que a sua casa vai encher, você vai ver que o seu lar ele vai se tornar diferente, e você vai ver que você tem responsabilidades de poder cuidar e ensiná-los para que se tornem homens e mulheres no dia vindouro. Na sua vida profissional, você vai começar a ser fértil, aquilo que você está fazendo vai produzir, vai dar resultado. Isso vai fazer com que a sua empresa cresça, seu business cresça, com que você tenha mais recursos financeiros. Isso fará com que você tenha mais autoridade. Então, é uma sequência, isso em todas as áreas da vida. Nós precisamos ser férteis. Ministerialmente, da mesma forma. Você começa a cumprir aquilo que Jesus determina, você começa a cumprir aquilo na qual Deus determina. E aí, automaticamente, você vai vendo que vidas são geradas. E você se alegra, porque você passa a ter responsabilidades, ao cuidado, ao zelo. E você diz assim, glória a Deus por isso. Porque você vê que você não está estéril. Você está sendo produtivo, cumprindo o que Jesus disse. Indo por todo mundo, pregando o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você vai vendo o reino de Deus se encher. E isso traz alegria, isso traz satisfação. Mas ao contrário, a infertilidade, meu irmão, isso faz com que nós não sejamos pessoas totalmente plenas ou realizadas na vida. Não aceite ser estéril, porque a determinação de Deus, primeiramente, é que sejamos férteis, frutíferos. A Bíblia Sagrada, ela mostra muitas mulheres na qual eram estéreis.
A Bíblia fala de 7. Eu quero destacar 3, porque há 3 aspectos de esterilidade que nós não podemos aceitar na nossa vida. E embora vamos trazer o exemplo de mulheres estéreis, mas traga isso para todos os campos e âmbitos da sua vida. Primeiro, eu quero destacar para você Sara. Gênesis capítulo 16. Presta atenção comigo, vamos lá. Gênesis capítulo de número 16, verso 1. Olha o que diz o texto sagrado. Gênesis capítulo 16, verso de número 1. Gênesis 16, 1. Diz: Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe gerava filhos. E ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Qual foi a determinação lá no princípio que Deus disse? Desde quando fez o homem e a mulher? Foi o quê? Ninguém é impedido por Deus de ser a bênção que Deus determinou que ele fosse. Se a ordem de Deus ao homem desde o princípio foi: frutificai, sejam férteis. Não tem essa história de Deus me impediu de gerar. Tem muita gente, meu irmão, que botou na cabeça que as coisas não vão porque Deus não quer. As coisas não estão indo porque Deus não quer. A vontade de Deus não é no imaginário do homem. A vontade de Deus é expressa na palavra dele. E se ele disse frutificai, ele deu condição a ela desde o princípio. Quando nasceu, quando foi gerada, quando dentro dela foi formado o útero, o ovário, as trompas, todo o seu sistema reprodutor, de ser fértil. Mas às vezes, meus irmãos, nós nos frustramos porque as coisas não acontecem da forma como queremos. Trazemos um peso para a nossa vida. Ela era esposa de um homem chamado Abrão. Abrão significa pai de uma grande nação. Ela teve o peso sobre ela desde o princípio, porque a promessa foi dada para ele. E ela fazia parte dessa promessa, mas ela não recebeu aquilo como algo pela qual ela poderia confiar. Ela recebeu aquilo como um peso. Nunca receba algo que Deus lhe dá como um peso. Nunca receba um chamado que Deus lhe dá como peso. Nunca receba uma posição que Deus lhe dá como peso. Quantas vezes nós vemos filhos de colegas pastores afastados, e você vai conversar com jovens e diz: nossa, é um peso ser filho de pastor. Às vezes a gente traz para a nossa vida um peso que não é Deus que está nos dando. Ele diz: o meu fardo é leve, o meu jugo é o quê? Suave. Então a gente traz para a nossa vida uma carga que às vezes nós colocamos sobre nós. Não é Deus que coloca sobre nós. Você está entendendo? Então ela colocou esse peso. E aí o que acontece? O tempo foi passando, ela não foi gerando, ela estava estéril, ela não estava produzindo o que ela muito queria. E aí, meu irmão, o que ela pensa? Bom, se ele é o homem, o filho é dele, eu não posso dar. Na minha cultura tem uma tradição que se eu tenho uma serva, eu posso ter um filho através dela. Ou seja, é o que nós chamamos hoje em dia de barriga de aluguel, né? Só que no caso lá não era de aluguel porque era serva, né? Como a pessoa era vista como uma propriedade, então da minha propriedade eu faço o que eu bem quero. Então é o seguinte, ó, você vai gerar para mim. Ainda bem que essa moda não existe no dia de hoje, né? Porque com esse negócio aí de cuidado do corpo, já pensou, meus irmãos? Nossa, eu vou ter um monte de filho da outra, eu vou ficar aqui, tá doido? Estica para cá, puxa para cá. Não quero esse negócio, não. Ainda bem que mudou, né? Porque senão era ser só filho das outras, né? Só filho da serva. Mas ela falou, vai ser desse jeito. E aí, a mulher lá engravida, só que aí começou a briga das duas. A outra começou a desprezar a Sara. A Sara começou a entristecer, e aí aquele peso, e aí começa a brigar com o marido, ou seja, aquilo virou um inferno. Mas ela tinha a promessa. A promessa era com ela, porque ela era a esposa.
A bênção que Deus dá ao casal é ao casal, não é a um ou a outro. Porque ambos são uma só carne, meu irmão. Aquilo é sobre todos. E naquele momento, aquele peso vem sobre a vida dela, ela deixa, né, a ansiedade tomar conta, ela se precipita nas suas atitudes e ela acaba sofrendo por isso. Até chegar ao ponto de ficar desacreditada da promessa de Deus. O anjo chega e diz: cadê a tua mulher, ô Abrão? Se ela está lá dentro, chama ela aqui. E ela estava escondida lá, né? Bisbilhotando ali para ver o que está acontecendo. E aí o anjo fala assim: olha, daqui a 9 meses, no tempo determinado, eu vou voltar aqui e a sua mulher vai ter uma criança nos braços. A Sara estava lá na tenda, começou a rir. Aí ela aparece, o anjo falou assim: por que você está rindo, Sara? Eu não ri, você riu. Ou seja, ela não estava acreditando mais, porque ela já estava velha, já tinha passado o costume das mulheres, ou seja, cessou o seu ciclo. Ela já entendia que não poderia mais, aceitou passiva aquela situação. Tem muita gente que está estéril, meu irmão, porque não está se atentando para a promessa. E ansioso em querer fazer as coisas, está trocando as mãos pelos pés. E o tempo passou, e você passou a desacreditar que Deus pode fazer na sua vida. Tem muita gente que está estéril por causa disso. Está como Sara esteve até esse momento. Mas há um outro aspecto de pessoas estéreis. 1 Samuel, capítulo de número 1. Nós vamos ver o exemplo de uma outra mulher estéril chamada Ana, que nos dá bons exemplos. 1 Samuel, capítulo de número 1. Primeiro Samuel, capítulo 1, verso de número 5. 1 Samuel, capítulo 1, verso de número 5. Diz assim: porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele a amava. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre, e a sua competidora excessivamente a irritava para embravecer, porque o Senhor lhe tinha cerrado o quê? A madre. Outro aspecto. Você veja, quando nós não produzimos, geralmente nós colocamos a culpa em quem? Em Deus. Como é importante nós entendermos, meu irmão, que Deus não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Como é importante nós entendermos que Deus não é tentado pelo mal e pelo mal a Deus ninguém tenta. A maneira como nós lemos a Bíblia Sagrada e nós vemos os relatos, muitas vezes nós achamos que, né, tanto o bem quanto o mal vem de Deus, porque essa era uma visão na qual eles tinham. À medida que Jesus Cristo ele vem, Jesus Cristo começa a trazer de uma forma mais clara, porque ele vem trazer o entendimento certo dessa palavra e não o entendimento humano, nós começamos a entender da forma plena. Não tem esse negócio, não é que Deus está tentando com o mal. Não, porque já está escrito que ele não tenta com o mal. Então a gente tem que estar atento ao que diz a palavra. Foi o que aconteceu com quem pecou, ele ou os pais, para que nascesse cego. E Jesus disse, nem ele pecou, nem os pais. Mas para que se manifestem nele as obras de Deus, é necessário que façamos enquanto é dia, porque na noite ninguém pode trabalhar. Ou seja, Jesus já tirou aquela ideia. O problema dele estar cego não é culpa dele e nem culpa dos pais. Agora, se quer reverter essa situação, você tem que fazer a obra de Deus. E foi o que ele veio fazer, a obra de Deus. Dar vista aos cegos, né? Dar vista aos cegos, curar os enfermos, libertar os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, uma coisa é aquilo que Deus ele determina como desejo dele, e outra coisa é aquilo que nós humanamente entendemos, no nosso entendimento humano.
Por isso que a Bíblia Sagrada, se nós a lermos de uma forma humana, nós não vamos compreender. Nós precisamos 100% do Espírito Santo. 100% do Espírito Santo. Quando você for ler a Bíblia Sagrada, sempre peça, Senhor, que o teu Espírito me dê o entendimento, que faça clarear o entendimento dessa palavra, abra-me o entendimento para aquilo que o Senhor quer para mim. E leia com atenção, leia com tranquilidade, leia meditando nessa palavra. Isso vai fazer toda a diferença. Não é uma compreensão humana. Meu irmão, vira e mexe, e a cada dia mais, porque as pessoas sabem que o número de cristãos aumenta no mundo. Para poder ser agradável a esses cristãos, tudo quanto é palestra que estão fazendo, estão pegando trechos da Bíblia e estão citando. Porque para nós que somos de Deus, quando alguém cita um trecho da Bíblia, a gente para prestar mais atenção. Aquilo mexe com a gente. Mas a gente precisa ver se aquilo que está sendo dito realmente é algo na qual é revelação de Deus ou é meramente entendimento humano para nos direcionar para o caminho na qual as pessoas tentam nos direcionar, principalmente na nossa mente. Cuidado, porque as coisas humanas sempre vão fazer sentido para nós. As coisas espirituais nem sempre vão fazer sentido para nós. Porque quando Deus se revela, Deus ele vai trabalhar com a nossa fé. Sem fé não se agrada a Ele. E a fé não é aquilo que está diante de você, mas é a certeza do que você espera. É diferente. Muitas vezes a direção que Deus vai te dar não existe. Humanamente falando, não existe. Mas Ele vai providenciar para você. O que você precisa é crer e avançar nessa direção. A Ana, ela era amada pelo marido. Ela sempre tinha a melhor parte do sacrifício, era dado para ela. Mas ela era estéril. E a outra esposa do seu marido, pelo fato de gerar a Penina a provocava. A Penina a irritava. E ela recebia a irritação de Penina. Meu irmão, tem muita gente que está estéril e está aceitando as afrontas dos outros. É aquela competição dentro da família, porque o cunhado tem, porque a cunhada tem, e às vezes a gente quer viver nessa concorrência para com o outro. Esqueça isso, pessoal. Não é porque não está gerando que significa que não vai gerar, mas se você deixar essas irritações assolarem a sua vida, essa esterilidade vai prolongar-se por muito tempo na sua vida. E mesmo você sendo amada, mesmo você recebendo o melhor, você nunca vai valorizar nada. Você nunca vai conseguir ver todas as outras coisas que Deus está fazendo na sua vida. E tem gente que é assim, Deus não faz nada na minha vida. Deus mudou a vida da pessoa por completo. Mas naquele aspecto ainda não chegou. Naquele aspecto ainda está estéril. Mas a pessoa só foca naquele ponto. E ela vai se fechando, se entristecendo. Ela não comia. Ela foi sendo subjugada com aquele sentimento. Tem muita gente como Sara, meus irmãos, que tem a promessa, mas está descrendo dela. Tem muita gente como Ana, que embora seja amada, mas, infelizmente, as provocações e as competições adentraram no seu coração. E a pessoa está sendo consumida por causa disso. Mas há um terceiro aspecto de pessoas estéreis que também precisam ser observados. Está lá em 2 Reis, no capítulo 4, é a história da Sunamita. Segundo livro de Reis, vamos um pouquinho à frente, capítulo de número 4. 2 Reis, capítulo 4, versos 14 e seguintes. 2 Reis 4, versos 14 e seguintes. Diz assim, já acharam? 2 Reis 4, versos 14 e seguintes, diz, então, disse ele, que se há de fazer, pois, por ela? E Geazi disse, ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Pelo que disse ele, chama, e chamando a ele, ela se pôs à porta. E ele disse, a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela, não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Essa mulher não era pobre, essa era uma mulher rica. Ela tinha recursos, ela tinha condições, mas também era estéril. E o seu marido, a Bíblia diz que era velho. Há pessoas, pessoal, que estão enfrentando esterilidade, têm condições de poderem avançarem e se destacarem naquela área da vida. Mas,
por conta de outras pessoas, elas se limitam. Por conta de outras pessoas, elas se limitam. Essa mulher, com certeza, havia frustrações muito grandes. E muitos, talvez, no âmbito de tentarem ajudar, criaram na vida dela falsas expectativas. A ponto de quando o homem de Deus chegar para ela e falar para ela assim, olha, você no tempo da vida vai ter um filho, ela parar e dizer assim, não mintas para mim. Eu uma vez estava conversando com uma senhora e ela estava falando comigo. Ela estava já com seus 45 anos e ela disse, pastor, a minha maior frustração, nunca ter tido um filho. E ela disse, e olha, quantas pessoas já profetizaram para mim, e eu ia na igreja e as pessoas diziam, olha que Deus me fala e não sei o quê, pastor, olha só, as pessoas, ou seja, ela tinha todas as condições, mas o foco dela estava nos outros. Às vezes, pessoal, nós estamos estéreis, porque na verdade nós não fazemos o que queremos fazer, estamos esperando que outros façam. A culpa é do governo, a culpa é não sei de quem, a culpa é do meu patrão, a culpa é da sociedade, a culpa é do meu pastor, a culpa é não sei de quem, a culpa são dos meus pais, a culpa é do meu irmão, é por causa dele. Você tem todas as condições, mas talvez você está frustrado por causa dos outros. E isso tem feito com que você também, meu irmão, entregue os pontos. Você prefere que não toque mais nesse assunto. Você prefere aceitar e achar que é desse jeito porque Deus quis que fosse assim e você se acomodou com essa situação. Tem gente que está como Sara. Tem gente que está como Ana. Mas tem gente que está como a sunamita. Mas lá na frente, desde o princípio, a ordem de Deus foi o quê? Frutificai. Aqui está o alvo a seguir. Deus não te chamou para ser estéril. Não descreia da promessa. Não deixe com que as provocações lhe atrapalhem. E não desista por causa dos outros, meus irmãos. Não entregue os pontos. Não deixe as frustrações da sua vida assolarem você. Deixa eu dizer uma coisa. A vontade de Deus é que você frutifique. Para que você possa multiplicar e para que você possa sujeitar todas as coisas. Foi assim na qual Deus determinou e assim que deve ser. A ordem de Deus para nós nessa manhã é frutifique, seja fértil. Algo que a gente precisa entender. Gênesis capítulo 30. Volta lá na sua Bíblia. Algo que a gente precisa entender. Eu e você temos que estar com os olhos fitados em Deus e na palavra. Independente de circunstância ou de situação, lutamos para que se cumpra aquilo que está escrito na nossa vida. Porque o que está escrito é a vontade de Deus para nós. Havia uma mulher que também era estéril, chamada Raquel. Essa mulher, meu irmão, ela tinha tudo para poder avançar. Ela era alguém que também tinha posses, ela era alguém que era amada e ela era alguém que tinha promessa. Ela tinha tudo o que tinha Sara, o que tinha Ana e o que tinha a sunamita juntos. Ela tinha tudo. Mas ela não teve a sabedoria de entender que aquilo que Deus determinou lá do princípio é o que vale. Olha o que diz Gênesis capítulo 30, diz: vendo, pois, Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel o quê? Inveja da sua irmã, e disse a Jacó: dá-me filho, senão eu morro. Olha só, ela não estava gerando, a princípio estava estéril. Aí o que ela fez? Deixou a inveja tomar conta do coração dela. Foi pelo caminho mais difícil. Se ela pudesse olhar para trás, ela teria dois exemplos para ver. A de Abraão, a do avô do seu marido, e a da sua sogra, a de Rebeca, mãe de Jacó. Porque Jacó, na verdade, foi gerado de uma mulher o quê?
estéril. Ela teria exemplos para poder seguir. Exemplos claros para não cometer erros e falhas e fazer com que o tempo passasse para ela e ela ali não gerasse, não produzisse. Mas ela começou a fazer tudo o contrário. Às vezes, pessoal, nós temos a referência da palavra, mas nós optamos pelo caminho mais difícil. Fala para o seu irmão, não seja teimoso. Seja teimoso, meu irmão. Não dá para ir pelo caminho mais difícil. Mas às vezes nós decidimos ir pelo caminho mais difícil. A gente quer pelo caminho da mágoa, do ressentimento, pelo caminho da briga, pelo caminho... Não vá por esse caminho, porque não é isso que vai gerar produção na sua vida. Isso fará com que a esterilidade prossiga na sua vida, fará com que o sofrimento aumente, fará com que as coisas não aconteçam, fará com que a bênção seja retardada. Agora ela vai e briga com o marido. Me dá filho, senão eu morro. Olha o que o Jacó respondeu para ela. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: estou eu no lugar de Deus que te impediu o fruto do teu ventre? Você veja só, pessoal, saiu todo mundo do contexto. Até porque na cabeça de Jacó naquele momento, peraí, eu sou fértil, porque a tua irmã, que é a minha primeira mulher, a Lia, está gerando. A Lia já tem 4 filhos. Você que não tem nenhum problema é seu. Se não está dando, teu negócio é com Deus, não é comigo. Por mais que ele tenha sido duro, mas de alguma forma também na dureza da resposta, ele está despertando ela. Ei, a tua questão não é com homem, a tua questão é com quem? Com Deus. Meu irmão, se há esterilidade na nossa vida, quem pode resolver isso, quem é? É Deus. Porque é algo impossível para Ele. É Ele que faz da estéril alegre mãe de filhos. É Ele que determinou desde o princípio: produza, frutifique, fertilize. Foi Ele que desde o princípio assim determinou. Esta é a vontade de Deus. E tem hora, meu irmão, que a gente precisa ser chamado a atenção para que a gente acorde. Alguém precisa vir dar um chacoalhão e falar: oh, acorda, desperta, você está fazendo tudo errado. Olha para o bom exemplo, para de olhar para o mau exemplo. Olha para Deus e para de olhar para os homens. Para de querer, na sua ansiedade, na sua pressa, querer fazer tudo, trocar as mãos pelos pés. Para de ficar aceitando a provocação dos outros. Pare de desacreditar e acredite, confie, porque somente quem crê é que vai ver a glória de Deus. A palavra dele determina isso. Ela demorou para entender. Aí ela fez tudo errado. Pega a serva dela e fala: agora você vai ter filho com a minha serva. Aí ele vai ter filho com a serva. Comete o mesmo erro que a Sara cometeu. Olha que bagunça, pessoal. Aí a serva vai tendo filho, ela vai botando o filho com nome provocativo para outra. Olha só. Se você for pegar os filhos dela, você vai ver, os filhos eram uma provocando a outra. Agora Deus me fez justiça contra você. Agora eu vou ser mais amada do que você. É tudo assim. Olha que bagunça. Olha que bagunça. E a coisa não está indo. Só que, ao mesmo tempo, por mais que Jacó tivesse filho, ela estava frustrada, porque não tinha sido através dela que havia sido gerada. Ela continuava estéril. É muito bom se alegrar na vitória dos outros. Mas quando a gente mesmo não tem vitória, que valor que há nisso? Não é verdade? É muito bom saber que outros estão produzindo, e glória a Deus pelos outros produzindo. Mas Deus nos chamou para produzir. Deus nos chamou para produzir. Deus nos chamou para gerar. Deus nos chamou para frutificar, meu irmão. Chegou um momento que ela teve que cair na real. Demorou, mas ela teve que cair na real. Ela perdeu um longo tempo na vida, podia ter antecipado o processo, e às vezes a gente atrasa o processo. Olha o que aconteceu com ela, verso 22, vamos lá. E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu, e abriu a sua madre, e ela concebeu, e teve um filho, e disse: tirou-me Deus a minha vergonha, e chamou o seu nome José, dizendo: o Senhor me acrescente o quê? Outro filho. Se o Senhor a ouviu, significa que foi o momento em que ela clamou. No momento em que ela fez aquilo que produziu, meu irmão, a resposta na vida da sua sogra, e que deveria ser o exemplo a seguir, a coisa aconteceu.
ela tinha o exemplo dentro de casa. Ela tinha a fórmula para que para que a esterilidade não reinasse na casa dela. E qual é essa fórmula? É a mesma que eu e você temos. Vamos para Gênesis 25 e nós vamos entender. Mais uma mulher das matriarcas do povo de Deus era estéril. O nome dela era Rebeca. Mas olha o que aconteceu, e aqui é o exemplo e a resposta de Deus para todos nós, para que não sejamos estéreis. Gênesis, capítulo de número 25, verso de número 21. Diz, Gênesis 25, 21. Você pode ler comigo esse versículo com toda a fé? Gênesis 25, 21. Vamos lá? Isaac orou o quê? Orou o quê? Instantemente ao Senhor por sua mulher, porque era? E o Senhor fez o quê? Ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, diga aleluia, ela também era estéril. O Isaac sabia da história da sua mãe, sabia do problema que tinha, soube que um irmão foi gerado, e não era para ter sido gerado, porque houve uma união que aconteceu que não era para ter acontecido. O Isaac decidiu, peraí, na minha vida isso não vai permanecer. Quando ele percebeu que a sua mulher também era estéril, o que ele começou a fazer? Orar instantemente ao Senhor, ou seja, orar constantemente ao Senhor. Ele entrou numa batalha de oração. Meu irmão, você está infrutífero em alguma área da sua vida, está estéril em alguma área da sua vida, aqui está a resposta do que você precisa fazer. Você precisa orar continuamente ao Senhor. Tem que orar continuamente a Ele. Quando foi que Ana, que era estéril, que nós falamos, concebeu? Quando ela saiu da festa, quando ela foi para o templo, e ali ela fez o quê? Orou e derramou a alma dela ao Senhor. Naquele momento, ela recebeu a palavra, você vai conceber. O Senhor te ouviu. A Raquel podia, meu irmão, ter evitado tanto sofrimento na vida. Ela podia ter evitado tanto problema na vida. Ela podia ter diminuído esse tempo de espera para poder ver produzir e ser fértil. E às vezes, meu irmão, nós estamos prorrogando a bênção de Deus na nossa vida. Já era para ter acontecido, mas por que não aconteceu? Porque não estamos orando. Nós precisamos entrar diante de Deus e continuamente, há algo que não está sendo produzido na sua vida, vá diante do Senhor, vá diante de Deus, não tenha ansiedade, não tenha pressa, para de ficar ouvindo, meu irmão, as afrontas dos outros, as afrontas do diabo, não deixe de momento nenhum de querer fugir desses assuntos, não quero tocar nisso, nós precisamos, porque Deus não nos chamou para ser estéreis, para de fugir desses assuntos. Às vezes você está bravo com alguém, chateado com alguém, oprimido com uma pessoa, às vezes você está vivendo um conflito dentro de casa, familiar, às vezes você está vivendo um conflito profissional, às vezes há um assunto que te machucou muito e você não quer tocar nesse assunto, mas essa questão não foi resolvida na tua vida, isso precisa, porque até quando vamos ficar fugindo disso? Até quando vamos ficar improdutivos em relação àquilo? Às vezes é uma separação, meu irmão, que não foi feita de uma forma plena, o casal tem um filho, e às vezes o filho está sofrendo por causa da briga dos pais, porque eles ficam disputando, e o filho que não tem nada a ver com isso está sofrendo, e aí a vida não avança, a coisa não vai. Tem hora, meu irmão, que não adianta, eu não quero tocar nesse assunto, ai, isso me machuca, isso mexe comigo. Até quando a gente vai ficar estéril naquela área por causa disso? Fugindo como a sunamita do assunto. Não brinca comigo porque isso é sério. Ore, vá diante de Deus, porque a única maneira de vencer a esterilidade é estando diante do Senhor e colocando o Senhor nessa situação, invocando a Ele a ponto de dizer: Senhor, o Senhor desde o princípio, lá na frente, uma das primeiras palavras que o Senhor determinou a nós, quando nos gerou, é que nós fôssemos férteis. Eu não quero ser menos do que o Senhor determinou na minha vida. E quando nós nos posicionamos assim, meu irmão, nós vencemos qualquer adversidade. Que em nome de Jesus nós possamos ter isso como exemplo. Mire na palavra, receba o que ela tem para você, ore continuamente sobre aquela palavra que Deus te deu. Você vai ver que isso vai produzir na tua vida.
Você não vai precisar ficar ansioso, você não vai precisar ficar estressado, mas você vai glorificar Deus pela vitória. Deus deu a bênção e ela gerou 2 filhos dentro do seu ventre. A estéril se tornou mãe de filhos. Não vai haver mais esterilidade na tua vida em nome de Jesus. Porque a partir de hoje você entende. Olhe para o que Deus diz e ore sobre o que Deus diz. O que importa não é o que você vê, o que importa é o que Ele diz. O que importa não são as circunstâncias que estão à sua volta, o que importa é o que Ele determinou na palavra de Deus. Ali está o que Deus tem para você, e agindo assim, você vai ser muito fértil, as coisas vão multiplicar na sua vida, e você vai ter autoridade sobre tudo. É isso que Deus determinou, e assim será em nome de Jesus. Quem crê nisso, fica de pé, porque nós vamos tomar posse dessa palavra agora, em nome de Jesus. Esse é o tempo, esse é o momento, essa é a hora. E glória a Deus por isso. Amém, meus irmãos? Deus te chamou para ser fértil. Diga: eu vou ser fértil em nome de Jesus. Diga: eu vou ser fértil em nome de Jesus. Em todas as áreas da sua vida. Levante a mão para o céu e diga assim comigo: Senhor Jesus, tudo que o Senhor tem para a minha vida, eu quero. E nessa hora, eu me aproprio desta verdade em nome de Jesus. Meu Deus, me perdoe se em algum aspecto da minha vida eu não tenho produzido, eu não tenho gerado como o Senhor assim determinou. Tira hoje de mim, Senhor, toda a ansiedade, toda a descrença. Tira hoje de mim, Senhor, toda a irritabilidade. Tira hoje de mim, Senhor, tudo que me faz fugir destas questões, porque a partir de hoje eu não irei seguir os meus instintos naturais, mas eu irei seguir e lutar com todas as forças para assumir o que diz a tua palavra. E se está determinado, frutificai, multiplicai, assim será em minha vida. Comece a falar com Deus, meu irmão. Comece a falar com Deus, meu irmão. Esse é o teu momento. Esse é o momento de você que está estéril em alguma área da sua vida, de você poder entrar diante de Deus e fazer como Isaac fez. E isso mudou a história da sua esposa. Não é somente algo por você, mas é também algo por quem você ama. Entra diante de Deus. A senhora que sabe que o filho está estéril, que a filha está estéril, entre em oração por ele agora. Entre em oração por ele agora. O senhor, a senhora que sabem que a filha está estéril, entra em oração por ela agora. Muitas vezes você sabe que um irmão teu está estéril, você produziu, avançou e ele não consegue entender. Você fala, você orienta, você mostra, mas parece que ele é teimoso. Mas entre em oração, porque em oração tudo muda agora. Isaac orou instantemente ao Senhor. Meu irmão, aqui está o segredo para produzir. Ore, vá diante de Deus. Quando a Raquel ela orou, Deus ouviu. Não precisava sentir aquela vergonha que ela sentia. E muitas vezes você sente vergonha porque está aqui na América, mas algo não está acontecendo na sua vida. Entra diante de Deus nessa hora, meu irmão. Em oração você vai vencer essa vergonha. A Ana, ela conseguiu vencer a esterilidade e conseguiu gerar, e gerou um grande homem, o profeta Samuel, porque ela orou, ela rasgou a alma diante de Deus. Esse é o segredo para você poder gerar, porque na oração você tem condição de assumir aquilo que Deus declara na palavra dele. Vá diante de Deus, vá diante do Senhor. Aleluia, Jesus. Este não pode ser teu fim, não é o que Deus sonhou pra ti. Não podes aceitar ver tua família se acabar, tua esperança se acabar.
esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a sua angústia esquecer de tudo que Deus prometeu e tudo sobre a tua fé e as mesmas bênçãos de Abraão. Bendita será tua casa, bendito serão teus filhos, e o Deus engrandecerá teu nome. Bendito será tua casa, bendito serão teus filhos, e o Deus engrandecerá teu nome. Meu Deus, nós nos unimos em fé no teu altar. Oh, meu Deus, unidos nesta fé, junto com o pastor Judas e com a pastora Fran, para levantarmos, meu Deus, a voz em favor do teu povo, porque nós não aceitamos ver, meu Deus, ninguém estéril no nosso meio, mas vem, meu Deus, mover-se nesta hora, porque tu és poderoso para em todas as áreas e aspectos da vida desta pessoa abençoá-la, para que ela possa produzir. Vem, meu Deus, porque nós entramos em batalha contra essa esterilidade, o fazemos em nome de Jesus. Sim, meu Deus, como membro da tua igreja nessa manhã, nós clamamos, ó Deus, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que faz a estéril mãe de filho, e que nessa manhã nós decretamos que toda a esterilidade saia da vida do teu povo. Este homem, ó Deus, que não consegue se relacionar com os filhos ou com a esposa, não consegue manifestar o seu sentimento, ele até tenta, ele até quer, mas ele não consegue. Que nessa manhã toda esterilidade saia do meio do teu povo, saia da vida desta mulher que até tenta, ela quer ser mais um pouco, ela quer fazer mais um pouco em casa, ela quer produzir mais, mas ela está sendo barrada por um demônio chamado esterilidade que tem tomado conta. Meu Deus, que seja uma manhã de avivamento, que seja uma manhã do qual o teu poder vai passar sobre a vida deste homem e desta mulher, e vai apagar todo o passado, porque nós vivemos de coisas novas. Que seja amanhã, ó Deus, que nós vamos frutificar na tua presença. Nós queremos frutificar, ó Deus, no teu reino. Nós queremos frutificar como marido, como esposa, como filhos, como empresários, como trabalhadores. Meu Deus, que seja amanhã do qual nós vamos passar a entregar mais de nós e veremos os frutos, ó Deus, que o Senhor tem para nós. Porque toda a esterilidade nesta manhã está caído por terra. Tudo aquilo que vem contra a vida dos teus filhos está sendo banido. Tudo aquilo que vem contra esta família, contra este homem, contra essa mulher, contra este jovem, contra este adolescente, nós decretamos nesta manhã um basta, porque nós vivemos de vitória em vitória. Nós essa manhã fomos tocados, ó Deus, e nós queremos ser férteis no teu reino. Nós queremos prosperar, nós queremos avançar, nós queremos andar um pouco mais, nós queremos caminhar um pouco mais, nós queremos ir além daquilo que os nossos olhos possam ver, porque nós estamos debaixo de uma promessa. E essa promessa nessa manhã é que nós vamos frutificar nesta terra. Nós não seremos cauda, mas seremos cabeça. Nós avançaremos mais, nós cresceremos mais. Sabe por quê? Porque nós estamos debaixo dessa promessa que o Senhor nos deu nessa manhã, que é frutificar. E por isso nós não aceitemos menos do que isso. Assim oramos em nome do teu Filho amado, crendo na promessa. Sim, ó Deus e Pai querido, coloque a mão no teu coração. Meu Deus, eu quero apresentar esse povo, ó Pai, diante de Ti. Tem muitas áreas, ó Pai, em que precisamos, meu Pai, dar frutos. Talvez você é uma mulher que está com falta de amor, um homem, ó Deus, que não consegue enxergar a necessidade do filho. E nessa área nós também estamos sendo inférteis, ó Deus. Nós também não estamos frutificando na parte espiritual, Senhor.
Ah, Deus, eu oro em favor desse povo, Pai, para que possamos, ó Deus, multiplicar o nosso amor, multiplicar, ó Deus, não somente na nossa casa, mas na nossa vizinhança, no nosso trabalho, na nossa igreja. Ah, Deus, que o teu povo venha ser fértil, Senhor, na parte espiritual, na falta de amor para com o próximo, Senhor. Quantos de nós, Senhor, precisamos desenvolver nessa parte? Talvez o teu coração nessa hora está machucado, vazio. Talvez muitas pessoas estão como Ana, sem poder entrar na presença do Senhor, porque o coração está cheio de mágoa, o coração cheio de ressentimento. É uma manhã a qual o Senhor vai transformar a sua vida. Oh, esposo, ora pela tua esposa agora. Fala, Senhor, abençoa ela. Mostra para o Senhor, Deus, aonde você quer que ela mude. Ah, esposa, você também pode orar pelo teu esposo agora e dizer aonde você quer que ele mude. Ora pelos teus filhos. Se queremos ver, meu Deus, e ter uma vida fértil, nós temos que orar uns pelos outros. Orar pelos nossos filhos e dizer, Senhor, abençoa a nossa família e a nossa casa, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, esse é momento de oração, Deus. E é isso que estamos, Pai, diante de Ti fazendo, orando, intercedendo, clamando, para que uma obra, meu Deus, de poder seja manifesta. Então faz isso. Quebra, meu Deus, todas as barreiras. Quebra, meu Deus, todos os laços. Desfaça, meu Deus, tudo aquilo que é contrário ao Teu querer e à Tua vontade. Tira, meu Deus, toda essa paralisia que existe na vida dessa pessoa, todo esse entendimento, meu Deus, que está estéril e não permite, meu Deus, com que essa pessoa consiga ter uma visão mais ampla. Pai, em nome de Jesus, não permita que sempre estejamos presos, meu Deus, nas mesmas ideias e conceitos, e assim não consigamos, meu Deus, conseguir ter uma visão mais ampla, a ponto de olhar para o Senhor, para a Tua palavra, a ponto, meu Deus, de assumir aquilo que Tu tens para nós, meu Deus. Que assim seja na vida do Teu povo, Pai, pois nós colocamos diante de Ti a vida de cada um deles. Que toda barreira, que todo empecilho seja, meu Deus, paralisado nesta hora, e que a Tua graça se estabeleça sobre este que crê, pois nós colocamos, meu Deus, tudo nas Tuas mãos, e assim, Senhor, nós Te glorificamos. Muito obrigado por tudo. E você que crê, diga, eu creio, Senhor, e assumo em minha vida a Tua palavra. Que a partir de hoje, Senhor, na minha vida e na minha casa haja frutificação, que sejamos férteis para a glória do Teu nome. E todos que creem digam graças a Deus. Quem orou com fé, aplauda Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso, porque esse Deus, Ele cuida de nós. Glória a Deus. Amém. Meu irmão, que assim seja a nossa vida. Deus nos chamou para frutificarmos, e que assim seja em nome de Jesus. Sente-se para a glória do Senhor. Glória a Deus por isso. Que bom entendemos isso, e que em nome de Jesus possamos testificar disso para a glória dele. Amém. Nós vamos rapidamente abençoarmos também a obra de Deus, sendo fiéis com as nossas ofertas, com os nossos dízimos. Eu queria que você já preparasse a tua fidelidade, porque eu quero orar por você. Aqui na igreja os obreiros estão passando com os envelopes do dízimo. Para você que não tem dizimar, a da oferta prepare também. Se alguém precisar, né, da maquininha do cartão, peça. Ou se alguém precisa das informações para poder agora digitalmente fazer a sua oferta, através do app da igreja, ou através do Zelle, ou através do Venmo, a informação está aqui no nosso telão, para que você possa acompanhar. Você de casa que também está participando conosco pelo rádio, ou pelas páginas de rede social, você também pode ser fiel e ajudar e abençoar a obra de Deus, devolvendo ao Senhor o que pertence ao Senhor, que é o seu dízimo, dando a sua oferta e contribuindo com a obra de Deus. Você pode, através do nosso app, se você não tem, baixe IIGD Boston, baixa o app, e através do app você tem um botão chamado doação, você clica ali e você vai poder fazer sua contribuição. Ou você pode agora mesmo, né, através do seu próprio banco, via Zelle ou via Venmo,
fazer também a sua contribuição. Você cadastra o nome de International Church e o telefone é o 617-334-1260 e você assim, em nome de Jesus, também faz a sua contribuição, tá bom? Faz isso com amor, faz isso com fé e conte em nome de Jesus sempre com as nossas orações. Lembrando você de casa que hoje nós temos mais um culto às 7 da noite. Você que não teve a oportunidade de vir presencialmente, nós temos o nosso Worship Night, que é aquele culto híbrido que eu chamo, né? O culto em português e inglês, para você vir participar, um culto de muito louvor, hoje à noite às 7 horas. Amanhã, segunda-feira, é o culto da vitória. Amanhã a pastora Francilene faz o culto. Quarta-feira é o culto da Sagrada Família. O pastor Jubert vai ministrar nesse culto de quarta-feira da família. Sexta-feira a gente continua com o nosso culto de cura e libertação, Seminário do Vencedor. Nós vamos tratar agora sobre o batismo no Espírito Santo. Nessa próxima sexta-feira vai ser uma lição especial. E sábado nós vamos ter o encontro da melhor idade, né? Às 7 horas da noite. Os nossos irmãos que estão na melhor idade da vida, né? Acima dos 50 convidados. O tema vai ser convivência familiar na melhor idade. Fica aí o convite para todo mundo em nome de Jesus. Você de casa, que Deus te abençoe de uma forma rica e abundante em nome de Jesus. Glória a Deus. Aqui a gente prossegue com fé. Preparou a tua oferta também com amor.